Aí você abre a prova, abriu a prova. Essas são as alternativas da tua primeira questão. Tá aqui, ó, as alternativas da tua primeira questão, ó. A, B, C, D e E. Primeira questão. O que que tu faz? Tu chora? Tu se desespera? Bom, tu não faz nada disso porque tu tá no canal do Física Disruptiva, mais conhecido como Física. E esse é o quadro Questão Disruptiva. Ê! Bom, seria bom se eu editasse meus vídeos, eu não edito. Ele vai pro YouTube assim como eu gravo, então aí vai ter o palminha aqui, mas não tem, né? Então esse é o quadro Questão. Ó o galo, cara. Eu começo a gravar, o galo vai lá e começa a cantar. É uma coisa inacreditável, né? Questão disruptiva é o nosso quadro, com participação especial do galo que tá cantando do lado do meu estúdio. Bom, rapaziada, na questão de hoje, a gente vai fazer uma questãozinha ao galo, cara. Cala a boca, galo da bexiga. A gente vai matar uma questãozinha do ITA de 2020. Questão de número 13 do ITA, tá? Prova alguma coisa amarela, branca, alguma coisa do tipo assim, eu esqueci qual é a prova. E aqui, cara, muito bonita a questão porque a gente vai poder usar um conceito que a gente aprendeu alguns vídeos atrás sobre a lei dos senos aplicada na física, né? Se você não sabe de que vídeo eu tô falando, eu vou deixar para você aí no cardzinho, né? Para você, assim que acabar esse vídeo, você dar uma olhada lá no nosso vídeo sobre lei dos cossenos, que tá muito maneiro. Bom, a questão diz assim: três esferas idênticas de massa m e carga elétrica q e dimensões desprezíveis são presas. Olha a merda do galo. Vamos lá. São presas a extremidades de fios isolantes e inextensíveis de comprimento L. As demais pontas dos fios são fixadas a um ponto P, tá mostrado aqui, que sustenta as massas. Na condição de equilíbrio do sistema, verifica-se que o ângulo entre um dos fios e a direção vertical é θ, conforme mostra a figura. Tendo ε0 a permissividade elétrica do meio, o valor da carga elétrica Q, que é igual a todas as esferas, é dada por. E a gente quer achar esse valor da nossa bendita carga elétrica. Bom, rapaziada, essa é uma questão que passa por você tentar entender da onde que você tentaria tirar a tua carga elétrica. Você tem uma questão aqui que ela está te mostrando claramente uma interação entre cargas. E se são cargas de mesmo sinal, uma interação então de repulsão entre essas cargas. Há uma força elétrica então sendo feita das duas carguinhas em uma outra carguinha sempre, né? Uma superposição dessas forças. Então é dessa força elétrica, muito provavelmente, que a gente vai tirar esse valor da carga aqui. Então a gente tem que caçar aqui, de alguma maneira, conseguir igualar a nossa força elétrica a alguém. O nosso estudo começa então identificando o nosso problema e identificamos. A gente quer achar a quantidade de carga Q, para isso eu vou tentar analisar como está operando a minha força elétrica aqui e especificamente sobre essa carguinha aqui que está mais isolada. Por quê? Porque eu sei quanto vale o ângulo entre a vertical e a corda aqui dessa carguinha, né? Eu sei quanto vale esse ângulo θ. Então eu vou olhar para ela e tentar entender como funciona, como está funcionando a força elétrica aplicada nela. Bom, se são cargas de mesma massa e de mesma quantidade de carga, exercendo uma força elétrica de repulsão uma na outra, elas tendem a ficar o mais afastado possível uma da outra. Isso já tem que colocar na minha cabeça que, primeiro, elas são coplanares, está todo mundo no mesmo plano. E segundo lugar, essa distância que eu vou chamar de D aqui, entre cada uma das massas e cada uma das cargas, no caso, é a mesma distância. Eu tenho aqui, então, meio que chapado nesse nosso plano das cargas, um triângulo equilátero, né? Basicamente isso. Se você olhasse de cima, você estaria vendo as suas cargas distribuídas num triângulo equilátero. Mais ou menos nesse esquemazinho assim, ó. Bom, só faltou desenhar um triângulo equilátero, né? Aí desenhei o triângulo, só faltou ele ser
equilátero. Bom, mais ou menos assim. Você estaria vendo aqui tua carga Q1 aqui, ó, uma carga Q aqui, outra carga Q aqui, e a tua terceira carga Q, a que a gente está estudando, aqui. E aí, como é que funcionaria, como é que funciona as forças que está atuando sobre ela? Primeiro, eu já consigo entender que tanto a força elétrica aplicada pela carga de baixo na carga Q, então, tem que ser igual à força também aplicada da carga de cima na mesma carga Q. Tudo bem? Eu vou chamar essas duas forças de FE. Elas são iguais porque estão no mesmo meio e estão no mesmo meio a uma mesma distância de, estão todas com a mesma distância e com as mesmas quantidades de carga. Só que aí, então, de fato, a força resultante sobre a minha carga aqui não vai ser só FE, né? Então, a força resultante sobre essa minha carga aqui, ela vai ser uma força que eu vou chamar de F', que é a soma vetorial, é a aplicação da regra do paralelogramo com essas duas forças FE. Essa minha força F', sem muito quais, então vai ser F' ao quadrado, vai ser igual a FE ao quadrado, mais FE ao quadrado, mais 2 vezes FE, vezes o cosseno de θ, né? Esse θ aqui entre as forças. Só que θ é esse? Bom, se esse é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui então é 60 graus, e do outro lado, então, o ângulo oposto ao vértice também é 60 graus. Então, isso multiplicado pelo cosseno de 60 graus, só que o cosseno de 60 graus é meio, e eu já posso cortar, então, esse 2 com o 2 dali de cima. Eu acabei de perceber que eu estou em cima da nossa resolução. Pronto, eu joguei para cá. Ah, é muito recurso. Então, a gente está aqui com a nossa resolução. Bom, esse nosso F' ao quadrado, então, ele vai ser 3FE ao quadrado, sem mais nem menos. Legal? Só que quem é essa força elétrica? Eu consigo descrever de maneira bem de boa. Isso vai ser 3 que multiplica K0, que é a constante eletrostática no vácuo. Daqui a pouco a gente vai substituir essa constante eletrostática pelo seu valor, que é 1 sobre 4πε0, mas vamos deixar K0 por enquanto. Isso multiplicado pelo produto das cargas, que no caso vai dar Q ao quadrado, e dividido pela distância ao quadrado. Só que a nossa distância é D. E aí entra o nosso primeiro problema. Não tem D na nossa questão. D é uma incógnita, é uma variável que eu coloquei no problema. Então a gente tem que transformar esse D em algo que esteja no nosso problema, como por exemplo o L. O L é um dado do nosso problema. Como é que eu tento escrever o D em função do L? Caramba, vai ser um problema. Ou será que não? Primeiro, a gente vai tentar descrever esse D em função do L da seguinte maneira. Tá vendo que há uma projeção do ponto P exatamente no plano aqui, ó. Você tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Nesse plano aqui, ó. Nesse plano aqui, ó. Dos nossos triângulos, há uma projeção do ponto P aqui, ó. Aqui, ó. E se você parar para perceber, ligando da projeção do nosso ponto P até o vértice, a gente então constrói um triângulo retângulo de maneira que esse ladinho aqui se liga ou é descrito pelo seno de θ, né? Se eu fizer o seno de θ, esse vai ser igual a esse ladinho, que eu não sei quanto é, sei lá, vou botar x, dividido por L, ou seja, esse L é igual a x vezes o seno de θ. Então, olha só que legal. É, ou melhor, né? Eu troquei, perdão, né? Esse x é igual a L seno θ, tá? Então esse carinha aqui, ó, é L seno θ. Só que aí se você tem um pouquinho de raciocínio matemático, você consegue perceber que, já que isso é um triângulo equilátero, essa é aquela parte que sobra depois que tu calcula o apótema, né? Apótema é 1/3 da tua altura total do triângulo equilátero, e essa aqui, então, vai ser a 2/3 da altura total do teu triângulo equilátero. Esse lado, então, que a gente já havia chamado de x, então, ele é 2/3, esse x, ele é 2/3 da altura do teu triângulo equilátero. A altura é essa do triângulo equilátero que possui fórmula. É L raiz de 3 sobre 2. L, no caso, sendo o lado do triângulo equilátero, que na nossa literatura aqui, na nossa questão é D. Então, é D raiz de 3 sobre 2. É D raiz de 3 sobre 2.
tá? Essa nossa altura. Então, esse x demarca 2/3 da nossa altura, que é d raiz de 3 sobre 2. Eita, quase que o pai erra aqui. E esse x também é igual a L seno θ, como a gente percebeu ali anteriormente. Eu posso cortar 2 com 2? Aí eu posso fazer o seguinte, tá? Já para gente pular uma etapa, eu vou colocar esse d seno. Esse d sendo 3L seno θ dividido por raiz de 3. Só que eu sei o quê? Que eu posso multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Aí sem muito problema, o que vai acontecer? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Eu vou cortar esse cara aqui em cima. O meu D, então, ele vale raiz de 3 L seno θ. Show! Chegamos em uma parte da resolução do nosso problema. A gente tinha emperrado aqui porque a gente não sabia quanto é que valia o nosso D. Agora a gente sabe que ele vale raiz de 3L seno θ. Eu tenho que escrever aqui esse D ao quadrado, então já vou botar 3L ao quadrado seno ao quadrado de θ, tá? Isso tem que estar ao quadrado, tudo bem? Porque a força elétrica aqui está ao quadrado. Bom, esse é o nosso F' ao quadrado. Se eu achar então para eu achar quem é F', basta que eu faça o quê? Eu tirei a raiz dos dois lados. Vai ficar raiz de 3 multiplicado por tudo que estava aqui dentro. K0, K ao quadrado, dividido por 3L ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Não se assustem com essa nossa formulazinha. Essa então é a nossa força F'. Legal. Eu descrevi então a minha força F' em função de variáveis que eu conheço, exceto a carga Q, que é quem eu quero descobrir. Para eu resolver a minha questão de fato, então, agora é lógico que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que descobrir quem é a minha força F' em função de outras coisas que eu conheço. Porque aí, de fato, eu consigo então resolver o nosso problema. Se eu conseguir escrever esse F' em função de outras coisas que eu conheço. Será que eu consigo fazer isso? O spoiler é, consigo. Por quê? Porque se eu desenhar esse F', ó, esse F' ele está no mesmo plano das forças, né, como a gente conseguiu perceber ali. Esse F' desenhado no nosso problema, então ele é essa força aqui, né, que está atuando aqui na horizontal. É esse F'. Bom, tem outras forças atuando sobre o nosso problema. Eu tenho a força peso P, né? Eu tenho aqui o vetor F', o vetor força peso, e tenho o vetor tração aqui, né? Eu tenho a força tração também atuando sobre o nosso problema. E todas essas forças estão chapadas no mesmo plano vertical, tudo bem? Todas chapadas no mesmo plano vertical. E aí, cara, que eu tenho aquela nossa ideia. Eu tenho três forças atuando no mesmo ponto e tá tendo um equilíbrio estático aqui. A força resultante, quando eu faço a somatória dessas três forças, tração mais força peso mais força F', né, em vetor, isso tem que dar o vetor zero, ou seja, há um equilíbrio estático aqui. Por isso que as nossas cargas não estão se movendo. Se isso é verdade, eu posso usar a lei dos senos. E o que a lei dos senos garante pra gente? Que se eu tenho três forças se eu tenho três forças, que é o nosso caso, eu tenho aqui a força peso, a força F', olha só, tem a força peso para baixo, a F' para o lado e a tração para cima, e eu sei quais são os ângulos que essas forças estão olhando, eu posso fazer aquela razão, né, de força sobre o seno do ângulo, força sobre o seno do ângulo. E aí eu vou conseguir achar o meu F' facilmente. Primeiro porque se a minha força peso está na vertical, minha força F' na horizontal, então esse ângulo aqui entre esses dois caras é 90 graus. Segunda coisa, se entre a minha vertical e a minha corda L há um ângulo de θ, se eu traçar aqui essa nossa vertical aqui, pelos ângulos alternos e internos, o ângulo de θ também tem que estar aqui. Então, esse ângulo entre a força, entre a tração e F' é 90 graus mais θ. Esse ângulo é 90 mais θ. Esse ângulo ele é 90 mais θ. Tudo bem? E por conseguinte, se aqui está o ângulo de θ, então esse ângulo aqui, ó, entre a força peso e a tração, tem que ser 180 menos o θ. 180 graus menos o θ. Então aqui, cara, a gente chegou no ápice do nosso problema. Então eu consigo descrever aqui, ó, 180 menos θ. Eu consigo descrever aqui
a nossa lei dos senos para o nosso probleminha aqui. Então vai ficar como? A força-peso dividido pelo seno do ângulo que está oposto à força-peso, ou seja, seno de 90 mais θ. Isso tem que ser igual a F' dividido por seno de 180 menos θ. Isso tem que ser igual a tração dividido por seno de 90 graus. Bom, no nosso problema, ele não me dá nada relativo à tração, mas ele me dá a massa e a gravidade. Então, para eu achar quem é F', eu tenho que juntar essas duas relações aqui. E aí ficou fácil. Por quê? Porque é o seguinte, a força-peso, ela é... E aí eu vou escrever o F', tá? No lado esquerdo. Esse meu F', eu vou só repetir primeiro, vou só repetir. E ele está sobre seno de 180 menos θ. O seno de 180 menos θ é a mesma coisa que o seno de θ. Pensa comigo, quanto é o seno de 30? Meio. Quanto é o seno de 150? Meio. 150 é 180 menos 30, entendeu? O seno de θ e o seno de 180 menos θ é a mesma coisa. Então isso aqui vai ficar seno de θ. Então agora a força-peso, que é mg, vai estar sobre o seno de 90 mais θ. Aí agora é o contrário. Quanto é o seno de 30? Meio. Quanto é o seno de 190? Quanto é o seno de 120? Aí, esse seno de 120 agora é raiz de 3 sobre 2. Uai, Jonathan, cadê a relação? Uai, tá óbvio. O seno de 90 mais θ é igual ao cosseno de θ. Tudo bem? O seno de 90 mais θ é igual ao cosseno de θ. Legal? Essa aqui é a nossa ideia. Bom, então eu vou colocar aqui o cosseno de θ. Show? Cosseno de θ. Então aqui o nosso problema ele chegou ao fim. É só substituir o F', que eu já tenho. Ele é raiz de 3k, q ao quadrado, dividido por 3l ao quadrado, seno θ ao quadrado. Eu espero que você esteja conseguindo ver. Eu vou juntar agora essas duas coisas que a gente obteve. Bom, em primeiro lugar, o que eu vou fazer? Eu vou passar o seno θ lá para o outro lado. Então, eu vou escrever o F' sozinho. O F' sozinho vai ficar raiz de 3, que multiplica K0, que ao quadrado, tudo isso dividido por 3L ao quadrado, seno ao quadrado de θ, que vai ser igual a seno θ mg dividido por cosseno θ. Primeira coisa que eu posso fazer, eu posso transformar esse seno θ sobre cosseno θ em tangente de θ. Legal? E aí, a segunda coisa que eu vou fazer agora é passar todo mundo que é quadrado lá para o outro lado. Como é que vai ficar então o nosso problema? Vai ficar o seguinte, que ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado, seno ao quadrado de θ, que multiplica, eu vou botar aqui 3 tangente de θ vezes mg. Tá tudo aqui, né? 3L ao quadrado, 3L ao quadrado, seno θ ao quadrado, tangente de θ e mg. Tudo no numerador. No denominador vai ficar o quê? Raiz de 3 e o K0. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. A gente já sabe que se eu multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, o que vai acontecer? Eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3 embaixo, que vai dar 3. Eu vou cortar com 3 daqui de cima. Esse K0, o seu valor de fato, ele é 1 sobre 4πε0. Então, no lugar do K0, se eu colocasse 1 sobre 4πε0, como é que ia ficar a nossa questão? Isso ia ficar esse nosso numerador sobre 1 sobre 4πε0. Fazendo a divisão de frações, esse 4πε0 iria parar no numerador. Então, o que eu vou fazer? Já vou colocar esse 4πε0 no numerador e já vou tirar a raiz do nosso problema. Tirando a raiz do Q, só tem dois caras que saem, o L e o seno θ. O L estava ao quadrado, pode sair, o seno θ estava ao quadrado, pode sair. O resto vai ficar tudo na raiz. Aí vamos ver a ordem que ele descreve lá. Primeiro ele escreve o 4πε0, que ficou lá em cima. 4πε0, que ficou lá em cima. Tudo bem? E não tem nenhum número multiplicando 4, porque o 3 que estava aqui em cima cortou com o 3 que ficou aqui embaixo pela racionalização. Tudo bem? Depois ele descreve mg. Tem mg no nosso? Tem mg, então vou escrever aqui mg.
Depois ele descreve a tangente de θ ou seno de θ. O que a gente tem aqui? Bom, a gente tirou o nosso seno de θ da raiz, só sobrou o tangente de θ. Então, descrevi aqui o tangente de θ. Depois disso, tem alguns que acabam, né? Tangente de θ que acaba, e tem outros que talvez sobre um raiz de 3. No nosso sobrou raiz de 3? Sobrou. Quando a gente fez a nossa racionalização, ficou um raiz de 3 no denominador escondidinho. Pronto, tá aqui a nossa resposta, então. Organizamos tudo. L seno θ saiu da raiz. O 4πε0 veio do K. Eu repeti o mg, repeti a tangente de θ e repeti o raiz de 3. E tudo isso tem que estar dentro da raiz, porque a gente passou a raiz dos dois lados. A única resposta que contempla isso tudo, L seno θ, a gente já corta as duas, e tendo raiz de 3 no final, a gente corta as outras duas. Gabarito letra C, de cravamos uma questãozinha do ITA, de maneira muito simples, muito tranquila. Esse é o quadro Questão Disruptiva. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Uma questãozinha um pouco mais complicada, mas nada muito complicado pro Física Disruptiva. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, curte, compartilha, nos segue para mais, se inscreva no nosso canal. Se você quiser aprender a resolver de fato questões como essa, a gente trabalha isso na nossa mentoria disruptiva. O link vai estar aí na descrição com um cupom de 30% de desconto para você que entrar pelo YouTube. Show, rapaziada. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.